Pois bem, boa noite a todos, a todas. Pessoal, meu nome é Alisson, sou um dos membros do Observatório Saber Leviatã e hoje a gente está aqui para tratar um pouco mais dessa questão envolvendo a tecnologia e o direito, enfim. Está recebendo aqui, tendo a honra, na verdade, de receber o professor Dr. Elias Jacob Neto, e ele vai falar com a gente sobre um tema extremamente interessante, intitulado Prevendo o Futuro, Inteligência Artificial e Análise Preditiva de Resultado de Processos Judiciais. Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar a palavra ao professor José Luiz Bolzan, que é um dos membros fundadores do Observatório, para que possa fazer a apresentação do nosso convidado. Enfim, desejo a vocês uma ótima noite. Informo que essa apresentação está sendo gravada e vai ser posteriormente disponibilizada em alguns dos canais do Observatório, tanto no YouTube, e a gente vai fazer também a divulgação no nosso Instagram. Aproveito a oportunidade também para convidá-los a seguir o nosso Instagram, o nosso Facebook, no @cyberleviatã. Tá lá, a gente está alimentando, tem alimentado com uma série de notícias envolvendo essas questões relativas a direito, tecnologia, democracia e os impactos da chamada revolução da internet. Uma boa noite a todos. Professor Zé Luiz Bolzan, tem a palavra. Obrigado, Alisson. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem já está conectado conosco aqui. Boa noite, né? Reiterando meu boa noite ao Elias, né? Não necessariamente boa noite, um bom fim de tarde, né? Mais ou menos, né? O início de noite, né? Dependendo do ponto de vista. Eu, desde logo, né, quero agradecer ao Elias por ter disponibilizado o tempo dele para estar com a gente, né, e trazer uma temática como essa, que é extremamente relevante. E apenas referir aqui, né, que apesar de ter sido meu orientando de doutoramento, né, na época eu estava na Unicinos, o Elias hoje é um dos nomes referentes, né, na temática dessa grande temática que nós estamos, né, tocando aqui por diversos vieses, que é as relações entre direito e tecnologia. Exatamente, talvez por ser um jovem pesquisador, ele tenha, né, assim, mais conexões com essas questões, até porque assim, é de uma geração de uma geração já mais informatizada, né? Ou seja, talvez seja uma geração já digital, não analógica, como eu, né? Ou pré-analógica, quem sabe, né? Mas o Elias, né, fez, então, só para fazer essa referência, né, fez mestrado e doutorado lá na Unicinos, na época, né? E no doutoramento ele fez um trabalho em torno da questão da surveillance e do impacto dessas tecnologias na igualdade. Esse foi talvez um aspecto assim, inovador da pesquisa dele naquele momento. E de lá para cá ele, né, voltou ao Rio Grande do Norte, né, já que ele é originário, né, ele foi para o Rio Grande do Sul, mas voltou para o Rio Grande do Norte, aí se tornou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, da UFRN, e hoje atua, né, como professor da UFRN e, né, vem desenvolvendo diversas pesquisas relacionadas a essa temática. Aí, de fato, a questão que ele propôs, né, específica para essa conversa, talvez seja uma das mais emergentes hoje, né, inclusive por conta da situação que nos leva a estarmos, né, não pessoalmente, mas por meio da tecnologia conversando, né, ou seja, o isolamento social, a pandemia, talvez tenham deixado mais aflorado mais, né, deixado mais à mostra ainda, né, a nossa necessidade de, né, dialogar com esses temas, de entender um pouco disso e a inevitabilidade de que eles vão fazer parte, de que eles passaram a fazer parte muito mais radicalmente do nosso cotidiano. Então, Elias, agradecendo de novo a tua participação, né, e dizer que a ideia aqui, fundamentalmente, é que você pode, né, fazer uma exposição inicial, que aí você, né, livremente, e a gente depois, né, conforme o interesse do grupo, pode dialogar contigo, né? Tentando, evidentemente, tirar proveito dessa oportunidade, né, que de fato não é sempre que se tem.
Então, obrigado, tá contigo. Beleza, valeu, Boltan. Aproveitar agora aqui esse momento, né, para homenagear no Dia dos Professores um dos grandes professores que eu tive, né, que é o Bolzan, né? Então, é muito interessante estar aqui logo neste dia, Bolzan, participando desse evento com você, que foi realmente um dos grandes mestres que eu tive. E nem foi programado, né, Eliasim? Nem foi pensado isso, nem tinha me dado conta. E eu peço desculpas por não ter feito o mesmo, né? Então, reitero aqui e assino embaixo as palavras do Elias com relação à parabenização, né? As congratulações aos colegas professores que também estejam no nosso... Pois então, eu, como Bolzan disse, né, eu fiz o doutorado com ele na área de Direito e depois o pessoal disse que eu fugi um pouco da área, né? Tanto que hoje, por exemplo, quando eu submeto algum projeto para cá, ou para o CNPq, se eu mando para a área do Direito, o pessoal diz que o que eu estou mandando não é Direito, né? Então, às vezes, a gente encontra alguma dificuldade em saber para qual área a gente deveria mandar. Isso acontece realmente. Eu trabalho hoje com a construção de sistemas de IA para o Poder Judiciário, a Advocacia Pública, enfim, para os diversos atores jurídicos. E conversando com o Bolzan sobre um tema para a gente conversar, eu pensei em um dos grandes problemas, que talvez seja um grande problema para mim, mas eu acho que é um dos grandes problemas do direito. O direito, a finalidade elementar do direito, se a gente for parar para pensar de volta, para que é que serve o direito? O direito ele serve para diminuir a entropia da sociedade. Então, você espera que um determinado problema que aparece para o judiciário, ele seja convertido em uma saída mais ou menos previsível, né? Então, se você tem pessoas que estão em situações semelhantes, você quer que essa saída seja mais ou menos previsível diante da situação semelhante. E aí, a gente pode abordar esse problema sobre diversas perspectivas, né? A gente pode falar de filosofia, do problema da decisão, do decisionismo, e eu escolhi abordar a partir da tecnologia. Então, o meu grande problema, né, eu estou terminando um paper, e o grande problema que eu me coloquei foi como é que eu posso ajudar a diminuir essa entropia do sistema jurídico. E aí, pensando sobre isso, eu me lembrei de um fato bem relevante, que é a virtualização do processo. Então, a gente tem hoje o processo em formato eletrônico, que, ok, serviu para que a gente não morresse soterrado embaixo de processos, mas que, no final das contas, não agregou muita inteligência ao processo judicial como uma sequência encadeada de atos. Então, a gente mudou a mídia, né, mas não agregou inteligência. Só que aí eu percebi que essa simples movimentação do processo no mundo, né, no mundo eletrônico, deixa rastros. Então, agora, cada ato dentro de um processo tem uma entrada correspondente no sistema processual. A sentença está lá disponível, você pode baixar, você pode ler as movimentações da mesma forma, dados sobre as partes, igual. Então, aos poucos, a gente foi seguindo nesse caminho de um processo mais ou menos disponível dentro de um sistema eletrônico. E essa é uma tendência que não dá mais para voltar, né? Ninguém mais quer entrar no fórum e ver o pessoal carregando aquelas pilhas de processo, não faz nenhum sentido. E eu pensei, bem, vamos adicionar inteligência nisso. Vamos aproveitar esse petróleo, essa riqueza que são os sistemas processuais, em que sejam verdadeiros feudos, né? Já que um sistema é absolutamente diferente do outro, que é diferente do outro, mas são ricos, são muito ricos. E o que foi que eu fiz? Eu fui atrás de sentenças e dados de processos daqui da 5ª região do Tribunal Regional Federal. E aí eu escolhi o Tribunal Regional Federal por uma série de fatores, mas especialmente pela taxa de virtualização dos processos, que é bastante elevada na Justiça Federal. E aí eu fui atrás desses processos. Só que eu descobri um problema. Para fazer a consulta de 4 milhões de processos,
é um pouco difícil de fazer manualmente, né? Um pouco mais difícil ainda se considerar que a consulta necessita de um CAPTCHA para que você acesse as informações da consulta pública processual. Então, com base nisso, a gente criou um robô, etapa 1, para ler o CAPTCHA. Então, a gente tem um robô que é especialista, acerta mais do que seres humanos na leitura dos CAPTCHAs dos sistemas processuais do TRF da 5ª Região. Então, com base nisso, a gente conseguiu fazer isso e conseguimos capturar os dados, né, fazer a raspagem desses dados que estavam, no nosso caso, nós focamos principalmente nos juizados especiais federais, que tem um volume bem relevante de ações. E aí, de posse disso, começamos a analisar, né? Essa é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo agora mais recentemente, inclusive com uma parceria de um colega que também é professor da UFRN, mas é juiz federal, aqui na 5ª Região, que é o Marco Bruno, e ele trabalha comigo. Então, o que a gente tem feito é tentar usar os dados que estão disponíveis no sistema processual para entender melhor isso que deveria ser um estabilizador das relações sociais. Então, a gente conseguiu, né, nessa tarefa de raspagem, capturar 4,1 milhões de processos que estão nos juizados especiais federais da 5ª Região, dos quais, se a gente for contar aí aqueles que foram apelados, que têm os dados corretos, fica por volta de 1 milhão de processos. Vamos colocar que, mesmo assim, dando tudo certo, a gente tem 1 milhão de processos para analisar. E aí foi isso que nós fizemos. Nós analisamos esses processos e construímos um robô que, a partir dos dados de uma sentença, ele conseguia entender aquela sentença e identificar padrões nas outras 1 milhão de sentenças que levariam ou não à reversão daquela decisão pela turma recursal. Então, é por isso que o título da palestra é um robô prevendo o futuro, né? A gente quis fazer exatamente isso. O nosso objetivo foi construir um robô no grau. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, sou safado. Se eu tô com 3, ela me chama. Se eu tiver com mais, eu tô contando recado. Vamos lá. Você pensando em você, posso até ficar com ela, mas é pensando em você. A Paula é implacável, exato. Já removi ela aqui. Sempre tem um. Gente, ótimo. Ótimo, não mesmo, pessoal. Então, eu sinceramente eu não construí nenhum robô que prevenisse isso, né? Mas já fica aí a ideia para desenvolvimento. Mas e o funk está em alta hoje aqui, né? Vamos lá. Então, a ideia basicamente foi pegar um robô que leia uma sentença e possa auxiliar. E a Paula está aí de novo. A Paula tá Vamos lá. E a ideia foi construir, já a Paula volta, foi construir um robô que pudesse ler uma sentença e tentar prever o movimento da próxima fase de julgamento, né? Que seria o julgamento da turma recursal. Elias, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou bloquear o microfone de todo mundo e aí eu libero o seu e aí você consegue, acho que vai ser melhor porque a gente evita esses... Tente aí, Elias. Pronto, vamos lá. Agora vai. Então, gente, e aí a ideia foi basicamente essa, né? Foi a partir... E aí, como é que a gente faz isso? A gente pega os textos e os metadados daquele processo e, obviamente, como a gente raspou esses processos, a gente já sabe o resultado de cada um deles na fase recursal. Então, a gente, em termos bem simples, nós mostramos o texto e mostramos o resultado da apelação. Mostramos o texto e mostramos o resultado. De modo que o modelo ele consiga extrapolar para casos futuros
a mesma situação de receber um texto e dar um resultado. Só que vocês imaginam que deve ser um pouco difícil ensinar um robô a ler português, e talvez mais ainda de ler português jurídico e de detectar elementos naquele texto que se correlacionam de alguma forma com o resultado da apelação. Então, a gente não usou o texto da apelação, a gente usou exclusivamente o texto da sentença. Por quê? A gente partiu do pressuposto de que, primeiro, um modelo desse tipo só é útil antes de você, usuário, decidir se vai apelar ou não. Né? Se você, então, não adianta nada um modelo que vai dizer se o seu recurso vai ter um resultado favorável se você já apelou. Então, as consequências jurídicas, depois que você apela, já fazem com que esse modelo ele não seja relevante. Então, a gente só usou aquilo que o usuário teria no momento em que ele vai decidir se vai recorrer ou não. Isso é o passo 1. E aí, só que, veja só, a gente sabe que o direito não é esse sistema perfeito que transforma inputs em outputs. Tanto que existem séculos de filosofia discutindo isso. Então, nenhum modelo que se baseie na sentença ou nos metadados do processo vai conseguir chegar a resultados perfeitos. Porque as informações necessárias não estão na sentença e não estão nos metadados daquele processo. As informações necessárias estão na cabeça do relator, no humor da turma recursal, na formação acadêmica de um dos juízes da turma recursal. Então, os fatores externos ao processo judicial que influenciam o processo judicial são muitos. Então, a gente já sabia desde o início que não iria ter um resultado perfeito. Mas aí você pergunta, Elias, e qual é a acurácia desse modelo? A acurácia é uma péssima métrica para a gente medir isso, gente. Vamos lá. Imaginem só que eu crio agora um detector de câncer de pâncreas. Esse detector ele vai dizer todas as vezes que a pessoa, que o usuário, não terá câncer de pâncreas. Como o câncer de pâncreas é uma doença extremamente rara, se o modelo simplesmente disser não tem câncer de pâncreas sempre, primeiro, ele não serve para nada, mas ele vai ter uma acurácia de 99,999%, porque 99,99% das pessoas não têm câncer de pâncreas. Então, a acurácia, assim como no caso do modelo detector de câncer de pâncreas, não serve para muita coisa. Então, o que a gente utilizou uma outra métrica que não vale tanto discutir, mas não vale tanto discutir porque a gente só teria um número que não nos diz muita coisa, né? Ou seja, 0,4. O que significa 0,4 no coeficiente de correlação de Matthews? Nada. Então, o que foi que nós fizemos para comparar isso? A gente pegou um grupo de especialistas em juizados especiais federais. E aí foram 17 pessoas, 5 magistrados federais e outros 12 servidores da Justiça Federal que tinham, em média, 9 anos de experiência nos juizados especiais federais. E pedimos para aquele grupo executar a mesma tarefa que o nosso robô iria executar. Ou seja, a gente pediu que esse grupo de pessoas extremamente treinadas e muito experientes com juizados especiais federais, que eles lessem uma sentença e tentassem prever o resultado do recurso interposto contra aquela sentença. Ou seja, a gente pediu para os seres humanos tentarem prever o futuro. Mas não é qualquer pessoa, né? Não é um estudante de direito, não é uma pessoa sem prática nenhuma. São magistrados e servidores com muitos anos de experiência e com quase uma década de experiência no subsistema dos juizados especiais federais. Então, só de Jeff, eles tinham 10 anos de experiência em média. E isso nos deu um valor real. Ou seja, aquele número que não fazia sentido, o MCC, agora a gente sabe que seres humanos, eles têm um MCC para aquela tarefa de 0,1. É um número que varia de menos 1 a 1, certo? Então, na verdade, os seres humanos são bem ruins
na avaliação do futuro com relação a se uma sentença vai ser revertida ou não. E percebam, os seres humanos são ruins numa tarefa que eles fazem todos os dias, porque qualquer pessoa que trabalha com direito tenta prever o resultado de um processo judicial. Isso aí é da existência do jurista tentar prever o resultado de um processo judicial, né? Seja esse jurista um magistrado, seja esse jurista um advogado, não importa. O que você quer oferecer para o seu cliente, para o jurisdicionado, enfim, para aquele que ouve enquanto jurista, que busca o seu conselho, é uma informação a respeito do resultado daquela demanda. E isso aí quem advoga com certeza é cobrado todos os dias. Então, se seres humanos não são tão bons, será que os robôs são melhores? E é aí que o MCC, que é esse coeficiente que eu disse, ele deixa de ser simplesmente um número e ele nos dá uma ideia de quão melhor o modelo é. Então, a gente descobriu que o nosso modelo ele é quase 4 vezes melhor na tarefa de prever os resultados de um recurso interposto contra a sentença da turma recursal do que seres humanos altamente treinados. E aí vamos pensar aqui. Imaginem as consequências disso para os diversos atores jurídicos. A advocacia pública, para orientar a interposição de tomada, para orientar a decisão de interposição ou não de recursos. E nos juizados especiais federais, você já tem as consequências da sucumbência, quando você interpõe recurso. Imagine isso para a advocacia privada, a diminuição de custo e a medição do risco associado àquele processo. Imagine isso para a própria organização dos fluxos de trabalho dentro das turmas recursais dos juizados especiais federais. Então, a gente consegue obter resultados 4 vezes melhores do que humanos visivelmente muito bem pagos. Então, nós temos a um custo que, depois de treinado um modelo desse, obviamente, para treinar você tem um custo, mas que mesmo assim é muito inferior a 1 ano de salário de qualquer uma dessas pessoas. Mas você tem um custo muito menor e um resultado muito melhor. Até porque a gente partiu do princípio de que esse modelo só seria útil se ele tivesse pelo menos o mesmo resultado que seres humanos, né? Porque aí eu conseguiria automatizar algumas etapas a um custo menor. Mas a gente descobriu que ele não é só mais barato, como ele é 4 vezes melhor do que seres humanos bem treinados. Isso é assustador quando a gente descobriu, que nós não tínhamos ideia de como seria o resultado com seres humanos. Nós descobrimos que seres humanos têm vieses múltiplos com relação ao resultado de uma ação judicial. E nós descobrimos que é possível, então, extrair informações, ainda que não perfeitas, informações úteis para a tomada de decisão sobre recorrer ou não dentro de um processo judicial. E aí a gente poderia falar das arquiteturas, da parte mirabolante de tudo isso, mas eu não vou cansá-los nesse sentido, né? Eu acho curioso que eu saí, né? Depois ele vai puxar minha orelha aqui, porque eu saí de alguém que criticava o uso da tecnologia para muitas coisas, para alguém que faz parte agora construindo essa mesma tecnologia, né, Bolzano? Mas os resultados são surpreendentes. Né? Quando a gente compara com desempenhos, e obviamente nós não somos as primeiras pessoas a fazer isso no mundo. Né? Existem materiais interessantíssimos sobre o uso de inteligência artificial, né? Que é esse grande nome que está na moda, então tem que ter cuidado na hora de usar, mas no uso de IA, para prever resultados. Só que geralmente o que a gente encontra são pessoas tentando prever resultados da Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí o cidadão pega 200 anos de história e consegue 30 mil processos, 20 mil processos nesses 200 anos de história. Aqui, em 10 anos, a gente consegue 4 milhões. Então, a nossa escala, a escala que nós temos é
só é comparável com a escala de dados da China, que eu conheça em quantidade de processos em formato eletrônico processáveis por máquina. Então, a gente vê projetos muito similares na Corte Interamericana na Corte Europeia de Direitos Humanos, alguma coisa assim. Mas são algumas poucas centenas de processos, né? E a gente sabe, quem trabalha com, especialmente modelos baseados em aprendizado profundo, a gente sabe que quanto mais informação nós temos, melhor o nosso modelo fica. Então, quando eu usei, por exemplo, só os dados dos juizados especiais federais do Rio Grande do Norte, eu tive um resultado. Quando eu usei toda a quinta região, eu tive um outro resultado melhor. E isso nos leva a algumas discussões, né? Primeiramente, qual é o papel do jurista, especialmente dos juristas de um Brasil que forma milhares e milhares de bacharéis todos os anos? Qual é o papel do jurista nesse contexto? O jurista é realmente é tão essencial assim? Eu digo que é, né? Até porque eu não confiaria meu processo na mão de um robô. No entanto, algumas etapas do processo judicial poderiam ser repensadas para consumir esse tipo de informação. Então, da mesma forma que a gente pode construir um robô para prever o futuro, né, do resultado de uma interposição de um recurso, isso pode ter efeitos benéficos para a diminuição do custo associado ao processo judicial, a gente pode utilizar esses mesmos robôs para auxiliar o Poder Judiciário em matérias talvez muito mais triviais. Então, recentemente, a gente implementou aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte um robô que faz a triagem das petições iniciais e já identifica se existe uma perícia necessária naquele processo e, se existe uma perícia, qual é a especialidade do perito que deve ser designado pelo juízo. Então, essa informação já chega pronta para o juízo, economizando aí uma quantidade bem razoável de trabalho dos servidores da vara. E isso resulta em mais produtividade, né? E aí, quando eu falo que os juristas eles não são substituíveis, eu falo por um motivo muito simples. O judiciário, do jeito que ele funciona hoje, você pode colocar o dobro de pessoas e você não vai dar conta das demandas da sociedade. Então, esse é um fato. Então, não adianta a gente duplicar o quadro do Poder Judiciário, nós não vamos dar conta. Existe uma correlação que o próprio CNJ já fez entre o IDH do Brasil e a taxa de litígios por 100 mil habitantes. De modo que a gente verifica uma correlação positiva. Cresce o IDH, cresce o litígio. De modo que um Brasil desenvolvido é um Brasil com muitos litígios, com mais litígios. E é um Brasil que vai demandar esse tipo de serviço. Então, quando você consegue, dentro do fluxo de um processo, economizar 30 segundos, multiplique isso por 80 milhões de processos que estão pendentes de julgamento. São várias vidas que são economizadas em tempo. E alguns dos seres humanos, alguns dos juristas que trabalhavam no judiciário deixou de ser necessário por conta da automação, por conta do uso de IA? Nenhum deles. Então, é uma reflexão, porque nós não podemos, nós não temos como dar conta da quantidade de processos que nós temos hoje. É humanamente impossível resolver o problema da quantidade de processos no Poder Judiciário. E aí você poderia dizer, mas você vai querer que seu caso seja julgado por um robô? Gente, nós somos julgados por robôs todos os dias. O que você vê na rede social é julgado por um robô. As consequências, o seu pedido de empréstimo bancário é julgado por um robô. Os julgamentos por robôs estão por aí e são muito mais opacos do que o que existe, do que o que nós somos obrigados a oferecer quando nós implementamos esse tipo de tecnologia no Poder Judiciário, por exemplo. Então, é uma ilusão achar que nós não estamos sendo julgados por robôs, porque nós já estamos sendo julgados por robôs.
talvez não no Poder Judiciário. De toda forma, a gente sabe que toda solução, quando ela é pensada, né, pelo menos todas as soluções que a gente desenvolve na UFRN, elas são pensadas para atuarem como ferramentas de gestão e não ferramentas de substituição. E as ferramentas de gestão são muito úteis para robôs? Não. São muito úteis para seres humanos. Então, a partir do momento que a gente consegue diminuir as incertezas do futuro através da tecnologia, eu acredito que nós estamos, na realidade, fazendo com que o direito possa cumprir o seu papel, que é o papel de diminuir as incertezas do futuro. E aí, para não me perdurar muito, eu vou abrir agora, para quem quiser discutir, porque eu prefiro muito mais discutir do que ficar falando, e eu fico à disposição para ouvi-los e para responder a qualquer dúvida que vocês tenham. Tá, já? Obrigado. Beleza, Elias. Talvez a tua referência, talvez eu não seja tão crítico, né? Ou, talvez na época eu fosse mais apocalíptico, né? Hoje eu estou crítico só. Mas é isso. Até porque esse tempo todo a gente vem vendo outras realidades, né? Outras circunstâncias que vão se colocando, né? E de certo modo, como tudo, né? A gente tem que ir avançando junto. Mas acho muito boa, muito interessante a tua fala e o teu olhar sobre o tema, né? Desde o início, ou seja, a ideia, né, de que o PJE, o processo eletrônico, né, de certo modo, ele é só uma mídia, até certo ponto foi só uma mídia nova, que talvez seja uma mídia mais ecológica, pensando em termos de papel e árvores, né? Mas, embora assim, os resíduos, né, da informática também não sejam tão desprezíveis assim, né? Mas acho que é interessante isso. E eu não sei como é que tu vê essa tua questão da capacidade da máquina para entender a própria linguagem, né? Não só a língua como a língua natural, vamos dizer assim, né? O português, no nosso caso, se for pensar como uma língua jurídica, né? Uma linguagem jurídica com toda a sua, né, assim, exuberância, né? Todos os seus babados e alegorias, né? E até o uso, muitas vezes, né, assim, desviado, né, significativamente da palavra na língua e na linguagem jurídica. Então, talvez, por exemplo, você pegar um texto, né, que muitos juristas, né, gostam, com aquele português quase que, né, acaciano, né, um português arcaico, ele não vai conseguir, se ele foi treinado em português, né, normal, ele não vai conseguir, não vai entender nada, né? Então, acho que, eu não sei como é que eu pudesse falar um pouco mais sobre isso, como é que vocês pensaram, né, em solucionar esses, né, esses desvios padrão que tem o juridiquês da linguagem natural, né? Esse é um dado, né, um aspecto que me chama a atenção. Ou seja, não é possível confundir isso que você sugere ou isso que você pensa, né, com a questão da jurimetria, né, e que, no caso da França, fez uma legislação exatamente, né, para regular e para proibir a mineração de dados, e exatamente por conta, né, de uma tentativa de proteger o sistema de justiça, né, da sua invasão por robôs, de certo modo, né? Então, não sei o que poderia falar um pouco mais sobre isso, né, como pensar. E também acho que uma terceira coisa, se me permite, talvez esse viés mais de atividade de meio, né? Ou seja, essa robotização, né? Muito mais como uma atividade de meio do sistema de justiça do que uma atividade de fim, ou na atividade de meio do que na atividade de fim. Existem vários exemplos disso também, já acontecendo, né?
é interessante, né? Então, se pensar um pouco mais também a respeito disso. Então, se pudesse, só para dar um start aqui no segundo momento da tua fala. Beleza. Bem, Bolsa, o nosso foco realmente quando a gente desenvolve esse tipo de solução é o foco na atividade meio, né? É tentar diminuir a carga de trabalho daqueles que têm muito trabalho. Agora, quando você fala de jurimetria, é interessante porque a jurimetria é uma análise estatística do fenômeno jurídico, né? Obviamente, você precisa dominar técnicas de estatística para poder desenvolver modelos de IA, né? A gente não escapa da estatística para isso. Mas quando a gente... e aí, né, quem discute sobre jurimetria vai dizer que jurimetria não é IA, jurimetria não é computação, porque não é mesmo. A jurimetria é uma forma de entender o fenômeno jurídico, é uma abordagem do fenômeno jurídico que pode ou não envolver o uso de IA. Então, uma coisa que eu percebi trabalhando com atores do sistema jurídico é que, na maioria das vezes, um simples mecanismo que faça uma visualização das estatísticas básicas dos processos já resolve muita coisa. Então, é aquela coisa, quem não tem nada, quando recebe qualquer informação, já se farta, né? Então, a jurimetria, e aí quando a gente está falando de processos, visualizações com métricas processuais, com comparação entre varas, entre magistrados, com comparação entre tribunais, tudo isso que a gente vê de uma forma estática no Justiça em Números, por exemplo, a gente pode construir de uma forma muito mais dinâmica em tempo real. Isso, obviamente, está dentro do conceito da jurimetria. E isso, muitas vezes, é tudo que o gestor da vara acha que precisa. Então, ou que o advogado acha que precisa. Então, o poder de uma visualização, uma consolidação das informações, ele é muito elevado. Uma coisa que eu percebo é que, às vezes, eu estou pensando num projeto de IA, mas quando eu chego com uma análise descritiva dos dados, o gestor, o advogado, o magistrado, o advogado público, ele já acha aquilo fantástico. E se fosse por ele já estava satisfeito com isso. Então, a importância da jurimetria como uma dessas ferramentas capazes de auxiliar na gestão do processo judicial, ela é muito visível. A IA é uma ferramenta a mais. Então, você não pode partir para o desenvolvimento de IA sem compreender muito bem jurimetria, porque você não pode fazer estatística, você não pode fazer IA sem compreender estatística. Então, as duas coisas estão coladas, mas não são a mesma coisa, né? Com relação a como o robô como é que um robô vai entender a linguagem. E aí eu vou aqui roubar a pergunta do Alexandre Moraes da Rosa, que ele sempre pergunta, quando pergunta para ele como é que o robô pensa. Como é que você pensa? Como é que você compreende a linguagem? Então, a gente não para refletir sobre como é que nós compreendemos a linguagem. E aí, nesse caso, não é relevante que uma tecnologia ela compreenda a linguagem da mesma forma que nós compreendemos. Basta que ela compreenda. Então, se a gente for pensar, existe um negócio, né, um dos teoremas clássicos da IA, que se chama Teorema da Aproximação Universal. Basicamente, ela diz que se você juntar uma multiplicação de matrizes com algumas funções não lineares, pense numa função em formato de S, quando você coloca num gráfico, você pode aproximar qualquer função que existe no mundo. E essa função que existe no mundo pode ser o comportamento das partes dentro de um processo judicial, ou pode ser a linguagem. Então, assim, se você consegue aproximar qualquer elemento que existe no mundo, tudo acaba sendo razoavelmente possível desde que você tenha os recursos de dados. E aí pergunta, como compreender o português arcaico? Né? Eu coloquei o link para vocês aí do gerador do livro do Alexandre Moraes da Rosa. Né? Então, como compreender o texto do Alexandre? Vendo, lendo, tendo exemplos. Ou seja, o robô ele é limitado àquilo que ele tem exemplos. Não sempre. Né? Se vocês forem pesquisar no Google sobre GANs, vocês vão ver que o robô é capaz de criar. Mas, no geral,
o robô ele aprende por exemplos. Então, se ele aprende por exemplos, ele precisa realmente ter tido contato com aquele tipo de material um dia. Agora, quando a gente fala em 4 milhões de processos judiciais, em uma região que não é nem de longe a mais rica do Brasil, ou seja, que não tem tantos processos, né, que é a região do TRF da quinta região. Né, tem estados muito pobres aí. Então, nem de longe chega aos números de grandes centros como Rio, São Paulo, né, ou região sul. E só com essa quantidade a gente já tem resultados extremamente satisfatórios e a gente já tem 4 milhões de processos. São 4 milhões de processos. Imagina quando a gente pega o Brasil. Então, nós nos consideramos seres únicos flocos de neve, mas, de certa forma, alguém já escreveu aquilo que a gente está tentando escrever. Ou alguém já disse aquilo de uma outra forma. Ou alguém tem a linguagem tão rebuscada quanto a nossa. Não importa o quão a nossa linguagem seja rebuscada, muito provavelmente, e aí quando a gente tem um grande número, a gente aumenta as chances disso acontecer, né? Muito provavelmente, alguém já fez mais ou menos aquilo que você está fazendo. Né? Especialmente quando a gente vive um cenário de litígio de massa e o ensino jurídico que ensina os bacharéis a mais ou menos escreverem da mesma forma, em uma prova de ordem que cobra um determinado padrão no uso da linguagem, né? Embora a gente tenha essas variações. Quando você tem milhões e milhões de processos, essas variações acabam aparecendo nesse grande conjunto. E aí, como compreender a polissemia das palavras? Essa é uma questão fundamental para um robô que consegue ler expressões jurídicas, é como compreender a polissemia das palavras. E aí eu pergunto para vocês, quantos números existem só em uma linha entre 0 e 1? Não estou falando nem de milhares de números. Só entre 0 e 1, quantos números existem? Infinitos. Então, existem infinitos números entre o ponto 0 e o ponto 1 numa reta. Se você for contar entre 0 e 1 usando decimais, você vai ter infinitos números. Agora, imagine isso multiplicado por 400, multiplicado por 400, que é mais ou menos o tamanho da matriz que a gente usa comumente para representar a linguagem. Você tem 400 vezes 400 vezes 400, que ela tem 3 dimensões, possibilidades infinitas de representar a linguagem. Então, você acaba conseguindo ajustar esses números para que ele consiga ser capaz de capturar as nuances da linguagem. Né? E aí, para não entrar em termos técnicos, para não fugir termos técnicos, pense na época dos rádios, que você tinha aquele botãozinho que você girava o rádio para pegar uma estação ou outra, né? Agora, imagine você ajustando milhões e milhões daqueles... Eu não sei como é que chama aí, gente, mas aqui no Rio Grande do Norte, nordestino que eu sou, aquilo chama pitoco. Certo? Então, imagine vocês ajustando milhões e milhões daqueles pitocos. As possibilidades de ajuste são infinitas, assim como as possibilidades da linguagem são infinitas. Então, é possível representar linguisticamente, é possível representar numericamente o sentido da linguagem. E isso, cada vez que eu penso nisso, isso explode minha cabeça. Assim. Eu acho insano e eu acho fantástico. E acho que é por isso que eu gosto tanto de estudar isso. Acho que o Bruno queria perguntar, não era isso, Bruno? Veio, eu acho que você consegue liberar seu microfone. Professor Elias, primeiro parabenizar, brilhante palestra, brilhante fala. Eu acho que do mesmo jeito que explodiu aí a sua mente em cogitar o tema, eu tenho certeza que está explodindo a nossa também com algumas reflexões. Né? Eu gostaria só de fazer um comentário de algo que vem me incomodando já há um certo tempo. Desculpa. Há uma tendência também a se romantizar bastante a influência, principalmente dos robôs, né, dos autômatos na dinâmica de julgamento. E eu vejo que o emprego desses robôs nessa dinâmica de análise e julgamento de casos concretos, ela meio que acaba se traduzindo num culto ao precedente, né? E tangencialmente num culto à velocidade, com um agravante hoje de não permitir a dialeticidade na discussão de fatos. Na prática, e vamos ser realistas, isso já vem sendo feito no dia a dia, mesmo sem robôs, né? Mas a tendência é que com os robôs isso se avolume.
nós amoldamos um caso A em argumentação jurídica a consequência B, na lógica que você mencionou do input e do output. Isso é fato. Isso seria ótimo, por exemplo, na minha visão, em questões como, por exemplo, o apenamento. Evitaria erro de cálculo, ou mesmo, como eu até comentei com o professor Bolzan mais recentemente, na influência das paixões, na análise de uma situação específica, ou na análise de progressão, tempo de pena, enfim, balizando questões que hoje são díspares. Todo mundo sabe. Mas aonde é necessária análise de fatos, isso ainda é um perigo. E ainda mais grave, a meu ver, é ignorar o perigo. Pois, na prática, nós acabaríamos estimulando uma racionalidade de resultado, né, rápido, de padrão não necessariamente justo, numa acepção restritiva, né, de justiça real, efetiva, mas admitindo uma justiça como um balizamento, uma padronização, uma aproximação de resultados. Eu acho que, na minha visão, a análise métrica do direito, esse é o direito que exatamente prescinde do elemento humano. Isso que é bacana. Bruno, cortou um pouquinho da sua fala ao final, pelo menos para mim cortou. Uhum. Mas pronto, então assim, se você pudesse só finalizar novamente. Só falando que a análise métrica, para mim, ela é fundamental, porque além de questionar se esse é o direito que nós queremos, seria interessante também para filtrar o que efetivamente prescinde do elemento humano. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você foi muito feliz no seu comentário. Um dos grandes problemas que a gente encontra é realmente esse culto da tecnologia pela tecnologia. Então, é a ideia de vamos construir um robô e ele vai resolver todos os seus problemas. Então, é uma ilusão que você tem cada vez menos quanto mais você trabalha construindo robôs. Então, o robô ele é muito bom para executar uma tarefa muito específica e muito delimitada para o qual ele foi treinado. Fora daquilo ali, dá errado. Segundo, também não tenho, embora desenvolva, embora acredite no potencial que a tecnologia tem para melhorar a prestação do serviço jurídico como um todo para a população, o acesso, eu não sei se eu faço parte do grupo das pessoas extremamente confiantes. É um paradoxo, parece ser um paradoxo, mas, por exemplo, eu tenho algumas restrições muito sérias e pessoais. Eu não desenvolvo robôs que versem sobre direito penal. Eu acho que o risco que está presente dentro de uma ação penal, e eu sei que acontecem outros tipos de processos não penais, claro, que afetam também a vida das pessoas, mas o risco dentro de um processo penal, com a tecnologia que eu tenho à minha disposição hoje, eu não sei se ele justifica, até porque eu posso ter até uma boa intenção, né? Eu posso até tentar desenvolver uma ferramenta que seja para garantir a aplicação da pena a menor para alguém que foi condenado. Mas a gente sabe que a ferramenta, depois que ela sai da mão do seu criador, ela é deturpada. Então, eu tenho essa limitação pessoal, porque eu também não sei se primeiro, não acho que todas as etapas do processo judicial devam ser automatizadas. Não acho que dê para substituir o elemento humano, inclusive por questões muito, muito concretas como responsabilização. Então, eu preciso ter um ser humano responsável por aquela decisão. Se ele vai julgar com o auxílio ou não de um robô, isso aí é discutível, mas ele precisa ser responsabilizado pelas consequências. Então, por isso eu gosto muito de trabalhar com robôs que fazem sugestões e encaminhamentos. Então, os robôs eles não atuam em nenhuma etapa decisória crítica. Quando chega uma etapa que a gente identifica que é crítica, eles sugerem. E aí cabe ou não ao ser humano tomar aquela decisão. E aí, dentro dessa vontade muito, às vezes, muito fora da realidade que as pessoas e as instituições têm de usar a tecnologia, né? Ou seja, de usar a tecnologia por usar a tecnologia, porque é bonito colocar que está usando inteligência artificial no nome, né? Porque
se falar algumas expressões chaves aqui, vai ficar bonito o discurso. Vamos falar em Transformers, LSTMs, RNNs, fica bonito, claro, mas tirando essa discussão do bonito, vamos partir para a vida real das pessoas. Uma evolução muito bacana que a gente teve recentemente foi a Resolução 332 do CNJ. Então, e estudando alguns aspectos éticos do uso de IA, inclusive fora do Brasil, com desenvolvimento de frameworks para aplicar na avaliação desses modelos, a gente verifica que o melhor da discussão externa veio realmente para a Resolução 332 do CNJ. Então, eu fico muito satisfeito quando eu vejo algo como isso acontecendo. A grande questão, talvez, seja com outros atores jurídicos. Então, um grande escritório de advocacia tem acesso a algumas tecnologias que a banca do seu João ali no interior não tem, né? Isso acaba gerando também uma questão de disparidade de armas, enfim. É uma questão muito séria, inclusive. Então, eu sou a favor da popularização, eu entendo que a popularização é importante, inclusive para garantir, diminuir esse gap de disparidade entre as partes, mas eu também eu não sou alguém que vê como que tem que utilizar a tecnologia em tudo e pronto. Há uma pergunta aqui no chat. A Stephanie está dizendo sobre a questão envolvendo refúgio. Como se observa o uso desses sistemas de inteligência artificial em programas migratórios? O senhor tem alguma bibliografia, algum caso para indicar sobre o tema? E está falando aqui são as questões relacionadas a risco de negar um pedido de refúgio ou asilo a alguém que tem esse direito. O senhor já viu algo nesse sentido? Eu vou ser bem sincero, não faço ideia, absolutamente ideia, nunca vi nada nesse sentido, né? Agora, obviamente, tudo é pesquisável. Então, existindo volume suficiente de decisões nesse sentido, nós podemos facilmente analisar essas decisões, extrair aspectos relacionados ao padrão de comportamento nessas decisões e avaliar as conclusões. Mas eu nunca tive acesso, nunca tive acesso a um conjunto de dados desse tipo, nem conheço ninguém que tenha feito pesquisa nesse sentido. Mas é analisável. Professor Bolzan, alguém tem mais alguma pergunta? A Stephanie agradeceu aqui. Não, por mim, eu estou matutando algumas coisas aqui do Elias e tal, né? Acho que, de fato, há uma série de possibilidades aqui, sobretudo pensando nessa coisa que estava falando de atividade meio, né, de certo modo. Esses dias até estava pensando, talvez desde você automatizar os processos de distribuição do processo, né, desde aí até, vamos dizer assim, toda uma cadeia de atos, vamos dizer assim, burocráticos do processo, eles seriam, né, facilmente realizados e talvez com, né, como diz eles, com uma acurácia maior e com uma velocidade também diferente. Talvez fosse um pouco nessa linha. E eu acho que é interessante quando ele chama a atenção também de que o próprio uso, né, desses mecanismos, eles podem afetar aquilo que a gente discutia já lá atrás, né, que é a questão das próprias garantias do processo, etc., podem ser afetadas, né, por conta desse tipo de substituição, vamos dizer assim, né, da leitura humana por uma leitura robótica, né, ou de uma dita inteligência artificial, né? Talvez por isso, Bolzan, eu seja um grande entusiasta de que juristas aprendam a programar e aprendam estatística. Porque eu trabalho com esses dois grupos, né? Então, eu trabalho com grupos de pessoas que são exclusivamente da área de TI, trabalho com pessoas que são exclusivamente da área jurídica. E eu estou no meio desses dois mundos. Então, é muito claro ver que o pessoal da área de TI não entende absolutamente nada do sistema jurídico e os juristas não entendem nada sobre as possibilidades do que pode ser feito. E você só pode manter você só pode ter consciência
dos limites e das possibilidades do uso de uma ferramenta quando você conhece minimamente quais são as potencialidades daquela ferramenta. Então, isso evitaria situações em que juristas são extremamente entusiastas de uma solução que vai ter um efeito danoso. Isso evitaria situações em que tribunais adquirem soluções caríssimas de empresas multinacionais que não vão ter nenhuma efetividade, mas que, como vieram de uma grande empresa, acabam adquirindo porque também não conhecem as limitações técnicas daquela solução. Até porque quem está vendendo uma solução não vai falar das limitações técnicas, né? Vai falar das possibilidades. Então, nesse sentido, eu sou um grande entusiasta de que juristas aprendam minimamente a programar, né? Aprendam estatística, e que aqueles profissionais da área de TI que tenham interesse em construir produtos para a área do direito, que aprendam também as regras desse sistema tão complexo que é o direito. Porque a primeira coisa que eu percebo quando eu estou conversando com o pessoal da área de TI é que o direito é extremamente complexo para eles, para todos nós, né? Mas coisas mais simples, os fluxos dos processos jurídicos, coisas simples como competência. Imaginem questões como competência sendo tão complexas para alguém que é de fora da área do direito, né? E quando a gente tem soluções de IA, claro que são soluções mais sofisticadas, mas como eu disse, uma mera visualização já tem um impacto muito positivo, né? Isso já deixa o gestor do processo muito interessado. E a mesma coisa acontece com automações simples. Aqui no Rio Grande do Norte, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi produzido um sistema que a única função dele é um sistema baseado em regras, é um sistema simples. Bloqueios no Bacen-Jude. Então, ele vai lá, procura valor, não tem, ele procura de novo depois, e se tiver, ele solicita o bloqueio, e não tem, e ele fica fazendo isso. E pensa, é uma atividade simples que foi automatizada, ninguém ficou desempregado, nenhum servidor perdeu seu emprego porque só fazia bloqueio Bacen-Jude, mas que todos os dias economiza horas e horas e horas e horas da vida de alguém que pode dedicar esse trabalho a resolver uma outra demanda do Poder Judiciário. E aí, talvez, uma demanda que demande do ser humano, que seja análise de uma situação mais complexa, que seja análise de um fato da vida. Então, ainda há muito a ser feito em nível de automação, que é algo mais simples, e aí as possibilidades para uso de inteligência artificial realmente são muito além disso, né? Mas ainda assim, no nível mais básico, da mera automação, ainda tem muito a ser feito. Eu fico imaginando, professor Bolzan e Elias e demais colegas, a gente está vendo, então, esse fenômeno de machine learning, né? A máquina aprendendo de acordo com o que diz o direito, e eu fico pensando no movimento inverso. Daqui a pouco, o direito se adaptando às máquinas. E já cogito aqui a possibilidade de que no sistema penal, por exemplo, a gente comece a fixar padrões extremamente objetivos para a fixação de pena. Tem atenuante X, vai aumentar tantos meses. Ou melhor, tem atenuante X, diminui tantos meses. Tem agravante Y, aumenta tantos meses. Para que isso, posteriormente, se adapte à máquina. Não sei se é assim, uma coisa, talvez, da minha cabeça, mas eu não consigo deixar de vislumbrar isso. Daqui a pouco o nosso próprio legislador já vai levar em conta como as questões são julgadas, até mesmo, o senhor disse, a dificuldade penal, mas até mesmo no próprio direito penal talvez haja a possibilidade de se adaptar a sistemática para que a gente consiga, enfim, seguir as lógicas da máquina. Eu acredito que pode ser que haja esse movimento também, o movimento inverso, e é algo que a gente tem que, de fato, ficar observando. Professor Elias, muito obrigado, foi sensacional te ouvir, aprendi demais aqui hoje. Queria passar ao professor Bolzan para que possa fazer o encerramento aí com os colegas. Bom, obrigado, Alisson. Só renovar meu agradecimento pelo convite, pela aceitação do convite pelo Elias, né? Dizer a satisfação de reencontrá-lo, né, Elias, mesmo que virtualmente, né? Acho que nós vimos a última vez naquele evento lá em Natal, né? Que você organizou e tal. 2017. Pois é. E dizer que é sempre bom ver
ao crescimento dos ex-alunos, né? Como diria o Vará, né? O professor só é bom se o aluno for melhor do que ele, né? Senão alguma coisa deu errado, né? Então, as notícias, né, que vêm do Rio Grande do Norte, né, são sempre aquelas que dizem, né, do crescimento que o Elias vem tendo e do reconhecimento acadêmico que ele vem obtendo em razão dessas pesquisas que ele está desenvolvendo, né, que são, de fato, inovadoras, né, diferenciadas, né, como a gente tem visto no campo do direito, né, nessa interface com a tecnologia. Por isso que nós aqui do Cyber Leviatã ficamos agradecidos, né? Já convidamos para que ele possa estar sempre com a gente, né? Na medida do possível, evidentemente, mas que também nos indique pautas e eventuais outros colegas que a gente possa ouvir, né? Para fazer evoluir esse debate. Tá bom? Obrigado a todos que estiveram conosco de novo hoje, né? E creio que nós teremos o nosso próximo encontro no dia 22, Alisson. Então, brevemente, né, nós divulgaremos aí o novo calendário, né? Exato, dia 22 com o PEP. Com o desembargador aposentado da RT de Minas Gerais, né? Então, PEP Chaves. Né? Então, já em breve estaremos divulgando aí esse calendário. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Meu pessoal, obrigado. Boa noite, Eli. Um abraço na turma aí no Snowden. Beleza, pode deixar. Tchau, tchau.